Olá, pessoal. Bom dia para vocês. 7 horas em ponto. Hoje é dia 2 de julho de 2025, segundo dia da segunda metade do ano, e nós estamos aqui para dizer para vocês o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu nas últimas 24 horas e como é que será o dia de hoje. Então, bom dia para você. Acorda da cama, está uma friaca louca aqui em São Paulo, né? No sul e sudeste, outra onda de frio aí. Eu gosto, não sei se você gosta, mas é bem melhor do que aquele calorão todo do ano passado, não é verdade? Pelo menos a gente fica com a sensação de que o mundo não acabou, que o calor extremo provocado pelo efeito das mudanças provocadas pelo aquecimento global não vai tirar a oportunidade da gente enxergar o futuro por aí, né? Então, estou achando boa essa friaca aí. Temperaturas de 10 e 11 graus aqui na cidade de São Paulo, e já nós vamos ver como é que está a temperatura no resto do país. Espero que você tenha tido uma noite de muito repouso e uma noite agradável, quer você esteja onde estiver. Gente, olha, o assunto no Brasil é o lançamento do Plano Safra e a troca de escaramuças entre o Executivo e o Congresso em torno do decreto do IOF, que está judicializada e essa queda de braço ainda não se consegue enxergar o desfecho que terá. Tem muita gente aí apostando que o governo, que o Executivo tem razão ao procurar a justiça, porque foi lesado em algo que a Constituição estabelece com muita clareza, mas tem gente achando, especialmente lá entre ministros do Supremo, que pode haver uma saída negociada que ainda não está nem sequer esboçada, porque parecem inconciliáveis, né, as posições do governo central, do Executivo e do Congresso Nacional. Seja lá o que for, é uma bucha gigante para o Supremo Tribunal Federal decidir, né? E a maior parte dos especialistas consultados pela imprensa nos últimos dias diz que cabe razão ao governo federal, que o Congresso não tem razão nessa luta. E aí é que a gente começa a ver como é que são as coisas no Brasil, como é que é a forçação de barra, né? A forçação de certas posições aí, defendidas de qualquer forma para fazer com que o governo execute um projeto de governo que não é aquele para o qual ele foi eleito, que é exatamente o que está acontecendo. A direita parlamentar no Brasil e os financistas, né, os maganos da Faria Lima, querem obrigar o governo Lula a executar o plano que era do Paulo Guedes, porque não se conformam com benefícios sociais. Eles não querem de jeito nenhum que os mais ricos do país paguem alguma coisa de imposto de renda para ajudar a sustentar a pirâmide do Estado, né? E que tem sim um papel de redistribuição de renda para a sociedade. E olha, e não se espante não, porque isso não acontece só no Brasil. Lá nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Ontem, o Senado americano aprovou por 51 votos a 50, com o voto do vice-presidente da República, J.D. Vance, né, porque senão o assunto tinha ficado empatado, um projeto que o Trump chama de BBB, Big Beautiful Bill, quer dizer, o grande e lindo projeto de lei. Que de grande e lindo não tem nada, pode até ser grande, mas lindo não é. Porque lá nos Estados Unidos existe agora, nesse momento, a mesma discussão que está acontecendo no Brasil sobre o duelo entre ricos e pobres pelo controle da atividade parlamentar. E a gente vai ver tudo isso durante a edição de hoje do nosso Desperta, né? Antes de começar, vou chamar aqui o nosso, e vocês vão sentir saudade dele, hein? Alex Amorim, está aqui já na tela comigo. Alex, bom dia para você, tudo bom? Cadê tu, Alex? Que não aparece hoje. Aí, olha o homem aí, ó. Pega o fone. Panuso? Oi, Alex. Bom dia, tudo bem? O que aconteceu aí? Tá surpreso assim com a sua entrada no ar? Então, é o Palmeiras na beira de virar campeão mundial aí, tá te atrapalhando as ideias, é isso? Sim, como eu vou entrar de férias, Panuso, aí eu tô treinando o Sato, que é o DTV que vai ficar no meu lugar, e eu tô aqui nesse cantinho porque ele tá no toque, eu olhei aqui a mãozinha. Ah, tá. E é isso. Vamos apresentar o Sato aí para o nosso. Vamos apresentar o Sato para a nossa galera. Isso aqui ao vivo, hein? Tá bom. Me conta, como é que tá lá o Mundial? Alguma novidade, não? Então, ontem teve 2 jogos, que foram os 2 últimos jogos, que da fase de oitavas de finais. O Real Madrid ganhou de 1-0 da Juventus e passou para a próxima fase. E o Borussia Dortmund ganhou de 2-1 do Monterrey e se classificou e vai pegar a equipe espanhola na próxima fase. E nisso, Panuso, as quartas de finais vai começar sexta-feira, com o primeiro jogo que vai ser às 4 horas da tarde, que vai ser entre Fluminense e Al Hilal. E às 10 horas da noite teremos Palmeiras e Chelsea. Já no sábado, o jogo vai ser um pouco diferente. Vai ser às 3 horas da tarde, PSG e Bayern de Munique. E às 5 horas da tarde teremos Real Madrid e Borussia Dortmund. Então,
vai ser um confronto histórico, porque o Palmeiras, eu acho que passa do Chelsea sem ser clubista, Panunzio. É mesmo, né? Bom, Sim. que bom, que bom. Vamos esperar aí, né? Torcendo para que um dos dois times brasileiros consiga uma posição aí. Não sei se vai ser o Fluminense, não sei se vai ser o Palmeiras, né? O fato Sim. é que os dois andaram bastante na competição e foi legal isso, porque o futebol brasileiro andava tão caído, né? Sim. E o bom. Fluminense, querendo ou não, tem uma chance de passar, porque pega um Al Hilal que não tem muita tradição, e o Palmeiras pode depender, tipo, da uma fase do Chelsea, o elenco um pouco menos qualificado que 2021 para conseguir se classificar, Panunzio. E aí o que acontece se os dois passarem? Então, se os dois passarem, pode ter uma final brasileira, Panunzio. Imagine Palmeiras e Fluminense numa final do Super Mundial de Clubes. Seria algo incrível para... Mas dá para dar, eles não vão se encontrar antes da final? Nas Antes da final, semifinais? sim. Pode pegar numa semifinal, que aí seria um brasileiro certeza na final do Mundial de Clubes, que era algo que ninguém imaginava no início da competição, Panunzio. Pois é, a gente não imaginava que chegaria onde estamos, né? Então já chegamos longe, mas vamos ver se continua agora, porque, né, faria muito bem aos palmeirenses esse título aí por causa da polêmica em torno do Mundial, né? Que os adversários do Palmeiras dizem que não existe, os palmeirenses falam que o título de 51 está valendo até hoje, que está tudo certo com essa história de Palmeiras de Mundial. Mas se tiver agora, acaba a discussão, né, Alex? Isso é verdade. Lembrando que ontem caiu por baixo minha teoria que eu queria que a Juventus passasse para reeditar a final de 1951, porém caiu essa teoria e nisso vamos aguardar. E se Deus quiser, o Palmeiras vai ser bicampeão mundial, Panunzio. Vem cá, me conta uma coisa. Quem foi o adversário em 51? 51 a gente pegou a Juventus em 2 jogos importantes que a gente conseguiu a classificação. E a classificação não, minto, o campeonato mundial, o primeiro. Tá bom, Alex, beleza. Um abraço para você, então. Abraço, obrigado. tchau, tchau. Vamos continuar o programa. Então, nós temos um novo diretor de TV aí, pessoal, está em treinamento. E a partir de que dia, Alex, que são as suas férias? Eu começo segunda-feira, dia 7, e vou até agosto, Panunzio. Tá, fala pro Sato que ele vai fazer a sua parte também de comentários de futebol, tá? Ele não tá tentando, não. Eu tô tentando colocar o Anderson, que é o corintiano, mas aí eu falei que ele tem que virar palmeirense para comentar aqui esportes, o Panunzio. Vai ser difícil a gente ter um comentário de esporte aqui, então. Sim. Valeu, Alex. Valeu, Bom programa para nós. Tchau, tchau. Gente, vamos falar da meteorologia aqui um pouquinho. Cheio de alertas aqui na região sul do Brasil hoje. Quer ver só? Vamos mostrar a página do INMET para você. Olha só, nós temos alertas aí. O Brasil tem aí, ó, da faixa do litoral para o sul tem vários alertas, mas em compensação do litoral para o oeste não tem nenhum. O tempo está tranquilo hoje lá em toda a região amazônica, no Cerrado brasileiro, né? Segue o ritmo das estações do ano. Mas em compensação nós temos aqui, ó, alertas de, primeiro, chuvas intensas no litoral do Ceará e de acumulado de chuva no litoral do Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, e Sergipe, tá? Chuvas intensas, acumulado de chuva hoje, dificultando a vida de quem mora em regiões sujeitas a desmoronamentos, né? E olha, daqui para baixo, olha, nessa região toda aqui, ó, do litoral do Rio de Janeiro, até pegando um pouquinho do Espírito Santo para baixo, olha quantas informações de acumulado de chuva que nós temos. 1, 2, 3, 4. Aqui no litoral de São Paulo, além do acumulado de chuva, olha, na divisa entre São Paulo e Paraná, nós temos aqui informações da onda de frio. Nem precisa da meteorologia para a gente saber que está um gelo. Basta abrir a janela da sua casa agora de manhã, você que mora aqui no centro-sul do país, para perceber que vai precisar de bastante agasalho hoje, né? E no sul do país, olha, 1, 2, 3, 4 alertas, sendo que pelo menos 2 deles de geada, que ocorreu nesta madrugada e pode voltar a ocorrer amanhã, né? E o que mais que nós temos aqui? Temos aqui, são 3 alertas, são 4 alertas de geada no sul do Rio Grande do Sul, entre as serras gaúcho e catarinense e mais ao centro do estado do Rio Grande do Sul. É isso aí, a previsão do tempo para amanhã. E agora vamos ver como é que ficam aqui algumas das temperaturas, para a gente saber exatamente qual será a boa, né? Aqui no mapa do INMET a gente vê aqui, olha, a frente fria com essa mancha acinzentada aqui, é a região onde está fazendo mais frio aqui no sudeste, tá bom? Então vamos lá, começando com o Rio Grande do Sul, mínimas de 3 graus Celsius. Tem gente que está registrando temperatura negativa no termômetro em casa, tá? Até porque essa temperatura divulgada pelo INMET é a temperatura média da cidade. Uma região metropolitana tem temperaturas que oscilam alguns graus para mais ou para menos, né? Depois em Florianópolis, mínima de 7 graus, máxima de 15 hoje. Em Curitiba,
mínima de 5 graus, bastante frio lá também, máxima de 10 graus. E aqui em São Paulo, a temperatura variando muito pouco ao longo do dia de hoje, hein? Nós vamos de 11 graus durante a madrugada, como eu falei, de temperatura média, até apenas 14 graus no dia de hoje. Já está garoando e essa garoa deve se fazer presente o dia inteiro. No Rio de Janeiro, a temperatura vai de 19 a 22, em Belo Horizonte, de 13 a 27. Em Campo Grande, muito frio também, 8 graus Celsius de temperatura mínima, mas durante o dia a temperatura chega a 23, aliviando um pouco essa sensação de frio. E olha, em Cuiabá, outro problema aqui. A gente sabe que Cuiabá é uma das capitais mais quentes do Brasil. Ela duela ali com Manaus e com Teresina pela posição número 1 do ranking das cidades de calor infernal. Mas hoje a mínima chegou aos 14 graus e a máxima vai chegar aos 26. Portanto, isso para eles lá é inverno rigoroso, né? No restante do país, sem novidades, então não vou falar sobre as temperaturas aqui porque não precisa. Vamos então aos destaques do noticiário, começando aqui, como a gente faz todo santo dia, pela capa do ICL, que vem com uma informação nova aqui sobre os gastos deste senhor que está sendo apelidado de o rei dos milionários brasileiros, Hugo Motta. E aqui uma explicação para alguns confortos que ele tem que os brasileiros não têm, né? Por exemplo, essa quantidade de dinheiro gasto com diárias da Câmara lá em Nova York para ele ser bajulado pelo João Dória. Nós vamos logo ver o que é esse destaque aqui e depois esse outro. Olha, rotulado de inimigo do povo nas redes, Motta é chamado de herói num jantar com empresários. A gente já viu essa informação ontem, mas vamos repassá-la hoje, né, porque ela está fresquinha. Então vamos começar pela primeira. Hugo Motta gastou diárias da Câmara em reunião com Dória e empresários em Nova York. Matéria do insofismável Kleber Lourenço, que afirma o seguinte: o deputado Hugo Motta participou em maio de um conjunto de eventos em Nova York organizados por entidades empresariais como o LIDE, que agora o homenageia, né? E foi fundado pelo João Dória, ex-governador de São Paulo, aquele jornalista que entrou para a política e saiu menor do que entrou. Mais de um mês depois, em junho, reencontrou Dória em Brasília em um jantar reservado, qual foi chamado de herói, a gente falou disso aqui ontem, por representantes do empresariado. E por que foi chamado de herói? Porque, óbvio, está defendendo aí a política Robin Hood e as avessas, né, do Congresso Nacional, que tenta sacrificar os mais pobres do Brasil enquanto melhora a situação dos mais ricos, né? Diz aqui o Kleber Lourenço na reportagem que documentos da Câmara dos Deputados revelam que Motta recebeu diárias no valor de R$ 14.429 para participar da missão oficial de 12 a 14 de maio, cujo objetivo foi declarado como participação em eventos empresariais e com investidores. Viagem realizada em uma aeronave da FAB, com ida em 9 de maio e retorno dia 15. Então, repara só, 14 a 15 mil só de diária, tá? Só para ele gastar lá com comelando, porque todo o restante, olha, a passagem não pagou. Foi de jatinho da FAB, pagamos nós aqui, né? Hospedagem paga pela Câmara, e mais 14 mil reais para ele se refestelar lá em Nova York, né? Porque foi lá participar de um converscote da gente que ele tem representado no governo federal, no Congresso Nacional. Diz aqui mais a reportagem: o relatório oficial da viagem, assinado pelo próprio deputado, confirma a presença nos seguintes eventos: Diálogo Esfera New York, Lead Brasil Investment Forum, Fórum Veja Brasil Insights, Summit Valor Econômico Brasil, Conferência Datagro sobre açúcar e etanol e eventos paralelos organizados por empresas como BTG, XP, JBS e Citibank. E entre esses destaques está o jantar Refit 70, evento privado da Refit, que é uma empresa considerada a maior devedora de ICMS do Brasil, ligada ao empresário Ricardo Magro. Quer dizer, nós estamos pagando aqui para o Hugo Motta viajar para participar de um converscote de devedores do fisco, de sonegadores de impostos. E não é qualquer um, é só o maior de todos, tá? O evento do LIDE e seus desdobramentos ocorre em meio à crise política gerada por uma decisão da Câmara de derrubar o decreto presidencial que aumentava a alíquota do IOF para determinadas operações financeiras. Essa manobra foi vista como traição por integrantes do governo e marcou o início do distanciamento, agora abissal, né, entre o Planalto e setores da base do governo. Em redes sociais, Motta foi chamado de inimigo do povo por militantes, mas nós vamos ver isso aqui no próximo destaque aqui. O Motta definitivamente ganhou a pecha, que ele bem poderia dividir com o presidente do PL, né, o senador Ciro,
porque realmente assim, ambos são muito empenhados na defesa dos vulneráveis milionários e aristocratas brasileiros. Bota na tela para mim, por favor, Alex. Rotulado como inimigo do povo nas redes, Mota é chamado de herói em jantar com empresários, né? Tá aqui a foto do Hugo Mota e do... Aliás, os dois combinam como a mão e a luva, estão sempre assim, com a indumentária impecável, né? Enfim, vamos ver do que trata aqui a reportagem. Chamado de inimigo do povo em críticas nas redes sociais por conta da derrubada de propostas que favorecem a população, que desfavorecem, né, a população mais pobre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reuniu na noite de segunda-feira com cerca de 50 empresários e políticos na casa do governador de São Paulo. Tem a casa dele, gente, é o tamanho de muito sítio aqui, produtor de verde, 12 mil metros quadrados. Me pergunta aqui por que alguém precisa de 12 mil metros quadrados para viver, mas o Dória precisa. Durante o evento, em discurso, Dória disse que o Mota é o herói do Brasil. Contra ocorreu em meio ao avanço das críticas contra o Congresso, com uma percepção de conivência e alinhamento com o interesse das elites econômicas. A hashtag Congresso Inimigo do Povo é uma das mais vistas nas plataformas digitais nos últimos dias. Entre os presentes estavam Gilberto Kassab, presidente do PSD, secretário de Relações Institucionais do governo, Tarcísio Freitas, do Republicanos, o vice-governador do estado, Felício Ramute, e o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, além do deputado federal Antônio Brito, do PSD da Bahia. No evento, Dória rasgou elogios a Mota em discurso aos participantes. O que ele disse? Ao longo desta semana, houve um movimento crucial para a vida do país, liderado por Hugo Mota. Ele fez a defesa de um princípio que atende a todo o Brasil. Se colocou e convenceu seus colegas da Câmara e do Senado de que a decisão tomada não era contra o presidente Lula, mas sim a favor do Brasil. Mandei uma mensagem para ele essa semana e reafirmo. Hugo, você é o herói do Brasil. Pode não ser do Brasil, mas é o herói, né, desses almofadinhas aí que se reuniram lá na casa do Dória, atrás de quê? De continuar estimulando atitudes do presidente da Câmara em defesa dos seus interesses. Mas definitivamente não se pode dizer que esses interesses sejam o interesse da maioria da população brasileira, né? Enquanto isso, nas redes sociais, rola uma campanha para demarcar o território perante a opinião pública desses que se colocam ao lado dos mais ricos contra os outros que estão se colocando aos lados dos mais pobres, né? E os internautas estão respondendo. Estão respondendo, a campanha bombou nas redes sociais, com lulistas, aqui como diz a Folha de São Paulo, inundando as redes sociais com mote ricos versus pobres, e Congresso é um dos alvos. O que nos diz esse texto da Folha? Em sintonia com os discursos de Lula e de Haddad, governistas têm inundado as redes sociais com a retórica de luta entre pobres e ricos, cenário em que o presidente da República estaria entrando em choque contra os poderosos interesses do status quo empresarial e financeiro. Agora, preste atenção, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, como a gente vai ver daqui a pouco. No discurso capitaneado pelo PT, estimulado pelo Planalto e disseminado por perfis alinhados, a campanha é formada em parte por vídeos produzidos com inteligência artificial e tem como mote a defesa da taxação BBB, em referência a bilionários, bets e bancos. Repare aqui que é o mesmo acrônimo lá dos Estados Unidos. Lá é Big Beautiful Bill, aqui é bilionários, bets e bancos, mas são as mesmas letras do alfabeto, é a mesma letra, a letra B, formando esse acrônimo aí, é um acrônimo bastante deletério, né? Grupo que formaria um poderoso lobby em parceria com o Centrão e a direita no Legislativo. O Congresso é um dos principais alvos dessa campanha, em especial o varejo da rede social, onde o Legislativo aparece claramente identificado como inimigo do povo. O direcionamento político das redes e o discurso e a ação de Lula, que nessa terça-feira disse enfrentar uma rebelião toda vez que tenta cobrar mais impostos dos mais ricos, que é exatamente o que a gente está vendo acontecer agora, né? A declaração foi dada pouco depois que a AGU ingressou no Supremo, tentando resgatar o decreto presidencial que elevou as alíquotas do IOF e que os congressistas decidiram barrar, tá? Então, enfim, o clima é esse aí. E ontem houve o lançamento do Plano Safra, né? Um dinheirão, foi 8% a mais dinheiro este ano, portanto, um valor corrigido acima da inflação para o grande agronegócio
plantar e colher as commodities que no ano que vem vão fazer a alegria da nossa balança comercial. E foi uma festa marcada por importantes posicionamentos políticos que nós vamos ver agora, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui os vídeos do que aconteceu ontem. Primeiro, Lula anunciando o Plano Safra. Vamos ver então? Alex, roda para a gente, por favor, para a gente ver o que o presidente Lula falou sobre equalização de juros no lançamento do Plano Safra. Eu vi a apresentação do Paulo Teixeira e eu vi lá uma quantidade de juros de 3%, juro 2,5%. Aliás, acho que a taxa mais alta que eu vi aí foi 5%. É importante registrar que uma taxa de juros a 5%, numa inflação de 5%, é taxa de juros zero. É importante lembrar que uma taxa de juros a 3% num país com a inflação de 5% significa menos 2, é menos que juros zero. E isso está permeado para toda a agricultura familiar. Se você for olhar a agricultura empresarial, as pessoas se queixam, mas a taxa de juros está muito cara. Pois bem, se você pegar um juro a 14% ao ano e você descontar 5% de inflação, esse juro vai ser 9%. Está longe de ser a taxa Selic. Então é importante que a gente aprenda a falar essas coisas para as pessoas se darem conta de que os nossos bancos estão fazendo aquilo que historicamente não se fazia nesse país. O nosso objetivo é fazer com que se produza máquina nesse país que atenda às necessidades do pequeno produtor. O grande já tem. O grande tem máquina, que a máquina sozinha é maior do que a propriedade de vocês. E que bom que ele tenha. E que o governo também financia. E financia a taxa de juros mais barato. Eu gostaria que todo o juro fosse zero, mas ainda não depende da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros. Pois é, está aí o presidente Lula falando sobre um dos aspectos, que é a equalização. O governo banca, né, por meio do quê? Por meio dos impostos que a sociedade paga, para depois o agronegócio fazer campanha contra o próprio governo do presidente Lula, né? Fazer campanhas que muitas vezes chegam ao nível da sabotagem mesmo, porque todo mundo sabe que a relação entre o agronegócio e a presidência da República não tem nada a ver com esse tom de cordialidade quando se trata de alguma coisa formal. Quer dizer, quando o presidente libera quase 600 bilhões de reais para o plantio da safra, ainda assim ele não consegue granjear a simpatia desse setor. Inclusive, há uma campanha na internet que ontem foi abordada pelo ministro Fernando Haddad, que é uma campanha bastante insidiosa, né? Chamando essa informação de que o presidente não dá dinheiro para a agricultura, que o presidente dá dinheiro para a agricultura, mas é pouco, e dizendo que o Lula está fazendo fake news quando diz que vai mandar esse dinheirão todo lá para os agricultores plantarem a safra. O que nós vamos ver agora foi uma reclamação feita ontem pelo ministro Fernando Haddad contra essa campanha nas redes, né, que é uma campanha mentirosa, para tentar macular ainda mais uma relação que já é muito difícil entre Lula e agricultores brasileiros. Roda para nós, por favor, Alex. Gente, nós temos que botar o pé no chão e começar a falar de país grande, falar de política pública, falar de projeto de nação. Parar com essa briga ideológica, com fake news, de dizer que o Plano Safra é menor do que o anunciado. É 42% maior do que o de 2022. 42%. Um país começa a ter problemas quando a verdade incomoda. A verdade é parte da solução dos nossos problemas. Quanto mais transparentes nós formos, tanto com o nosso sucesso, quanto com os nossos desafios, mais nós vamos nos unir em torno de um projeto de Brasil grande e de Brasil justo. Porque a gente não quer que ele cresça só. Nós queremos que ele cresça muito, e ele está crescendo 3% ao ano em média, o dobro do que ele vinha crescendo nos 10 anos anteriores. Mas agora é hora de buscar crescimento com justiça social. Muito obrigado. O presidente Lula também fez referência à questão do projeto do IOF, né? E ontem ele colocou um adjetivo aí, falou que isso é ganância dos empresários, e é exatamente o que nós vamos ver agora nesse outro vídeo, que também foi registrado durante a declaração, o discurso de Lula no lançamento do Plano Safra para a próxima estação. Roda para nós, Alex, por favor. Vocês sabem que quanto mais o pobre ganhar, mais vocês vão ficar ricos. Vocês sabem disso. Vocês precisam olhar para os trabalhadores, não como trabalhador assalariado. Vocês têm que olhar para os trabalhadores como cliente de vocês.
consumidores de vocês. Eles vão comprar aquilo que vocês produzirem e industrializarem. É esse o sucesso da nossa economia. E eu acho que é esse o sucesso de vocês. Quando a gente resolve fazer uma isenção de imposto de renda até R$5.000, eu estou fazendo concessão. Porque eu sempre achei que salário não é renda. Eu sempre achei. Renda é renda, salário é salário. Mas como a política fiscal brasileira depende muito dos pobres, eu resolvi baixar. Era 5 salários mínimos. Baixei para R$5.000, que agora dá 2 salários mínimos e meio, um pouco mais. E quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de 1 milhão têm que pagar um pouco mais, há uma rebelião. Ou seja, nós estamos querendo que 140 mil pessoas paguem uma parcelinha a mais para beneficiar 10 milhões de pessoas. Não sei se você ganha mais de 1 milhão. Hoje é tão pouco. Olha, fazer tudo isso sem precisar dar um tiro. Sem precisar matar ninguém, sem precisar prender ninguém. Sem precisar fazer greve geral. Nada, fazer isso acordando, sentando numa mesa e conversando. Vamos tentar estabelecer que um dia esse país vai ter uma política fiscal justa. É difícil. É muito difícil. Porque não é nem intenção. Porque todo mundo é muito bem formado. Todo mundo é muito bem letrado. Só pode ser ganância. Só pode ser a desgraçada da doença de acumulação de riqueza, só para mim e não para os outros. Porque vocês imaginem que nós temos nesse país pagamento da taxa de juros de quase de R$1,2 trilhão. Mas sabe como nós temos de desoneração, isenção fiscal? R$680 bilhões. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas jogar a culpa em cima dos doentes, em cima do BPC, em cima do Bolsa Família, em cima do pé de meia para garantir que 500 mil moleques que desistiam da escola para trabalhar, não desistam, pelo amor de Deus, volta a estudar, porra. Esse dinheiro que você está recebendo vai ser devolvido em dobro para o Estado, quando vocês tiverem formado cidadão de primeira classe nesse país. É difícil fazer as pessoas compreenderem isso. Se a gente continuar estabelecendo que vai predominar na nossa cabeça o desejo de mentir, o desejo de fazer canalice, quando a gente deveria fazer coisa séria. Esse país não pode perder essa chance. Eu disse ao Pacheco quando eu tomei posse, disse ao Lira, e depois eu disse mais recentemente ao Alcolumbre e ao Hugo Mota. Esse país será o que a gente quiser que ele seja. É só a gente determinar o tamanho que a gente quer que esse país seja. Para isso é preciso diminuir os privilégios. Ninguém está querendo tirar nada de ninguém, queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. É só isso que nós queremos. Pois é, foi uma boa fala do presidente Lula ontem. E por falar nisso, falta aqui uma informação ainda para você, porque a gente, quando fala do agronegócio, a gente está selecionando aqui a agricultura de grande porte, né, que produz as commodities, né, que produz alimentos. O que produz alimentos é a agricultura familiar no Brasil, é o pequeno agricultor que produz... Gente, por favor, corta aqui o áudio para mim no fone. Com relação aos recursos para a agricultura familiar, eu peguei aqui uma notícia do Brasil de Fato, mas a manchete aqui não está correta. Por quê? Porque ela fala aqui, olha, Lula lança plano safra do agro com valor 82 superior ao da agricultura familiar. Não é isso, não.
é o seguinte, a conta lá foi mal feita. O Lula lançou um plano de 500 e tantos bilhões para a agricultura empresarial e para o Plano Safra destinou 89 bilhões, que corresponde a cerca de 20% do plano. Mas o volume de recursos destinados à agricultura empresarial é 6 vezes maior do que o da agricultura familiar, como eu falei, de 89 bilhões, né? Vou ler aqui para vocês um trechinho da matéria, só para vocês entenderem a diferença entre um e outro. E aqui o que importa é o seguinte, além da retórica, além da guerra de argumentos, convém a gente sopesar muito bem o que é que são as ações práticas do governo em favor de cada setor, tá? E aí a gente começa a entender que essa guerra retórica não tem nenhuma relação com a realidade fática que mostra um governo empenhado e muito em fazer com que o setor produtivo da agricultura, o chamado grande agronegócio, tenha todas as condições para se desenvolver, né? E assim pode-se afirmar com toda certeza que o governo brasileiro está fechado com o agronegócio. Apesar de que os fazendeiros não perdem a oportunidade de falar mal do Lula, a gente até nem entende por quê, porque eles nunca viram tanto dinheiro na vida. Mas na agricultura familiar também tem dinheiro, só que é bem menos, foram 89 bilhões de reais para ações de crédito rural, como está aqui no texto do Brasil de Fato, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preços mínimos. E desse total, 78 bilhões, né, serão operados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, chamado PRONAF, né? E a matéria diz um pouquinho mais, diz que enquanto o plano da agricultura familiar é direcionado para pequenos agricultores, o anunciado ontem contempla médios e grandes produtores com linhas específicas para custeio, comercialização e investimento. As condições variam conforme o perfil dos beneficiários e os programas acessados. Então fica aqui o registro, quer dizer, de cada R$1 mandado para a agricultura familiar pelo governo, outros 6 são enviados diretamente para o grande agronegócio, né? Para o grande agronegócio. Vamos dar um pulo aqui agora para o exterior, porque eu quero mostrar para vocês que algumas coisas que acontecem no Brasil acontecem também lá fora, né? E eu vou pegar aqui, né, os dois jornais, os dois maiores jornais americanos, que têm críticas muito fortes a algo que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos e que, marcadamente, né, está provocando um grande debate lá, que é a aprovação daquela nota, os americanos chamam de nota, né, que é um projeto de lei, que é o projeto de lei BBB, Big Beautiful Bill, o grande e lindo projeto de lei, segundo o Trump. Mas nos Estados Unidos, até os republicanos começam a entender que a beleza e a grandiosidade não são assim tão grandes, a não ser para uma casta muito expressiva chamada bilionários e aristocratas que cercam o governo Trump. E agora, até os grandes jornais americanos estão caindo de pau nesse projeto de lei do Trump, que ontem o Senado aprovou com dificuldade, com o voto do vice-presidente da República, que é senador nos Estados Unidos, por 51 votos a 50. Veja só a repercussão disso no jornal The New York Times. E aqui eu estou mostrando o Times, tá, gente? Não é o órgão de imprensa do Partido Comunista Chinês, tá? Está afirmando aqui, ó, os americanos mais pobres sofreram o maior golpe com o pacote tributário republicano do Senado. Por que isso? Porque esse programa dele extingue benefícios sociais, como, por exemplo, os programas de assistência à população mais vulnerável na saúde, que estão sendo praticamente dizimados por esse Big Beautiful Bill do Trump. Vou ler aqui para vocês o que é que diz o New York Times. Repito, não é o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, tá? Americanos mais pobres sofreram o maior golpe com o pacote tributário republicano do Senado. Pequenas melhorias dos impostos são ofuscadas por cortes no seguro-saúde e outras ajudas federais, resultando em um pacote que favorece os ricos. Afirmação, digo uma vez mais, do New York Times, tá? E o que é que nos diz a matéria? Uma matéria que é, ao mesmo tempo, informativa e analítica. Milhões de americanos de baixa renda podem sofrer perdas financeiras alarmantes com o pacote de política interna que os republicanos apresentaram no Senado nesta terça-feira, que reserva seus maiores benefícios para os ricos, enquanto ameaça retirar dos mais pobres o seguro-saúde, os cupons de alimentação e outras ajudas. Para muitas dessas famílias, a perda do apoio crucial provavelmente vai anular qualquer melhoria que possa ser vista como resultado de impostos ligeiramente mais baixos, disseram especialistas. E essa realidade pode prejudicar os legisladores republicanos e o presidente Trump, que insistiram novamente essa semana que a sua visão legislativa beneficiaria toda a economia.
As evidências mais recentes chegaram horas antes dos legisladores finalizarem a sua proposta de legislação. Analisando uma versão já alterada do projeto de lei do Senado, especialistas do Laboratório de Orçamento da Universidade de Yale, um centro de pesquisa importante, concluíram na segunda-feira que ele distribuiria seus benefícios de forma desproporcional. Americanos que compõem o quinto mais pobre de todos os que ganham De novo aqui para você, para ler direito aqui para você entender. Americanos que compõem o quinto mais pobre de todos os que ganham verão as suas rendas anuais após os impostos caírem em média 2,3%. Por isso, esse projeto está sendo chamado de Robin Hood às avessas, né? E ontem houve uma grande mobilização nos Estados Unidos. O ex-vice-presidente, que é atual senador, Bernie Sanders, veio a público numa postagem nas redes sociais para chamar a atenção das pessoas para os absurdos contidos nessa proposta, que hoje chega à Câmara dos Deputados e que corre, sim, o risco de ser derrotada, inclusive com a adesão de parlamentares republicanos que formam a maioria da Câmara. Quer dizer, será a primeira derrota expressiva, caso venha acontecer, de Trump no Congresso. Nós vamos ver agora o que Bernie Sanders disse sobre esse aleijão chamado Big Beautiful Bill. Roda para nós, por favor. Here at our nation's capital, I've been on the floor for the last 9 or so hours dealing with amendments to what, in my view, is the most dangerous and destructive piece of legislation in the modern history of America, and that is Trump's Big Beautiful Bill, which is beyond words a disaster. What this bill will do is give massive tax breaks to billionaires, close to $1 trillion, and then at the same time make horrific cuts to Medicaid, to nutrition, to education. So in many sense, this is a massive transfer of wealth from low-income and working people to the people on top. If you can believe it, hear this. What this bill does is throw 16 million Americans off of the health care that they currently have because of the cuts to Medicaid and the Affordable Care Act. There are studies out there which suggest, I mean, this is just almost unspeakable, that some 50,000 Americans will die every year unnecessarily because of the health care that they lose. On top of that, massive cuts to nursing homes and to community health centers that are dependent on Medicaid funding. So this is really what Trumpism is all about. If you're rich and if you're powerful and if you make big campaign contributions, you're going to get a very large tax break. But if you're a working person and you're low income, you can't afford, multi-million-dollar campaign contributions, what's going to happen to you is you're going to lose your health care, your kid's not going to be able to get an education, and there will be hungry children in this country who will not get the food they need. So this is truly an obscene and disgusting piece of legislation. Uma lei obscena e repugnante. É esse mesmo o tom das críticas, né? E na medida em que elas ganham consistência lá junto à opinião pública americana, elas também começam a gerar do outro lado, do lado do trumpismo, ameaças cada dia que passa mais severas contra eventuais adversários e até mesmo contra antigos aliados que eventualmente se erguem contra aberrações como esse projeto apresentado ontem. É o caso aqui, e eu não estou defendendo, tá, gente? Pelo amor de Deus, esse cara é um lixo completo. Mas eu estou falando do Elon Musk, tá? Mas ele agora passa da condição de aliado número 1 do presidente dos Estados Unidos, ele que mandou e desmandou lá no DOGE, né, aquele Departamento de Eficiência Governamental, passa a condição de alvo das atrocidades do Trump. Veja só como funciona um sujeito que tem à sua disposição todos os mecanismos autoritários de um Estado que não sabe como preservar o que restou da sua democracia. O Trump está ameaçando expulsar dos Estados Unidos, devolver para a África do Sul Elon Musk, que é sul-africano, embora tenha a cidadania americana. Mas não é só ele, tá? Não é só ele. Cada dia que passa, mais consciente dos instrumentos de exceção que tem à mão, agora o Trump ameaça, inclusive, deportar o novo prefeito de Nova York, Mandami. Vou ler para vocês aqui uma matéria, de novo, repito aqui, ó, é o Washington Post, tá? Não é do Partido Comunista Chinês, é de um jornal absolutamente enquadrado, né, no sistema americano. O Washington Post é o segundo jornal mais importante do país.
Está dizendo aqui, ó, Mandani sofre ameaça de deportação de Trump, não aceitaremos essa intimidação. E qual é a intimidação? Por que o Trump está ameaçando caçar a cidadania, expulsar, como caçaria a do ex-aliado Trump, do novo prefeito de Nova York? Porque ele é um socialista, não é porque ele cometeu qualquer crime. O Trump está usando isso para causar constrangimentos na opinião pública americana e para inibir o direito que as pessoas têm de criticá-lo, direito resguardado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que está virando letra morta, né? Vamos ver aqui o que diz esse texto. Depois que o presidente Donald Trump ameaçou deportar Zohran Mamdani, o recém-eleito candidato democrata à prefeitura de Nova York, caso eles bloqueassem as batidas do ICE, né, do Serviço de Imigração, o Mamdani respondeu com firmeza. O que disse aqui o novo prefeito de Nova York? O presidente dos Estados Unidos acaba de ameaçar me prender, retirar minha cidadania, me colocar em um campo de detenção e me deportar. Não porque eu tenha infringido alguma lei, mas porque me recuso a deixar o ICE aterrorizar a nossa cidade, disse Mamdani em um comunicado. Suas declarações não representam apenas um ataque à nossa democracia, mas uma tentativa de enviar uma mensagem a todos os nova-iorquinos que se recusam a se esconder nas sombras. Se vocês se manifestarem, eles virão atrás de você. Não acreditemos nessa intimidação, acrescentou Mamdani, que tem 33 anos de idade e acaba de ser eleito prefeito da maior cidade dos Estados Unidos. Diz aqui o Washington Post que ele também chamou os elogios de Trump ao prefeito de Nova York, Eric Adams, um democrata que optou por não participar das primárias para concorrer como independente, de nada surpreendente em uma atitude que destaca a urgência de pôr fim ao mandato desse prefeito na prefeitura. Então está aqui para que vocês digam depois, assim, olha, quando a gente quiser esboçar uma crítica ao Trump, atitudes de um déspota, de um ditador, né, que está usando o seu poder imperial para causar constrangimentos a todos aqueles que o criticam. E depois vem fazer aqui proselitismo sobre liberdade de expressão, defesa de uma liberdade de expressão que corporifica os interesses das maiores empresas norte-americanas hoje, que são as Big Techs. E se você duvida das atrocidades que esse cara é capaz, vou colocar aqui para você um outro texto também do New York Times, né, sobre a perspectiva de expulsão do Elon Musk, tá? Olha só, a manchete do jornal aqui, tá fresquinho, jornal de hoje, diferença sobre o projeto de lei, que é o BBB, Big Beautiful Bill, né? O grande e lindo projeto de lei. Enfim, foi isso que acendeu a polêmica entre o Trump e o Musk. O Musk, lá atrás, há cerca de 2 meses, chamou esse projeto de lei de aberração, né? E aí o Trump está respondendo até agora. A briga entre eles parecia que tinha arrefecido. A gente até achou muito ruim isso, porque num caso como esse, a gente torce pela briga, né? Mas não, agora voltou a ficar violenta com essas ameaças aí. O que diz o jornal aqui? O presidente Trump intensificou sua retórica contra Elon Musk, sugerindo em determinado momento que podia estar interessado em deportá-lo. Já pensaram o Musk lá em Guantánamo? Já pensou ele em um campo de concentração junto com os refugiados que ele deplora e que foram objeto de uma campanha muito hedionda que ele próprio fez e patrocinou contra os imigrantes, estigmatizando todo mundo? O texto do jornal diz o seguinte: os dois homens reacenderam o conflito em torno do projeto de lei de política republicana que há cerca de um mês rompeu a aliança política. Na manhã desta terça, ontem, após dias de postagens de Musk no X, nos quais ele expressou o seu descontentamento com o projeto de Trump, ele acabou sugerindo, o Trump, que em determinado momento, que poderia estar interessado na deportação do Musk. A retomada das hostilidades foi uma surpresa depois que o Musk telefonou para o Trump em meados de junho e postou uma mensagem se desculpando por alguns ataques online. Você viu isso aqui porque a gente noticiou isso, né? O Musk teve a iniciativa de dizer que tinha ido além dos limites em determinadas abordagens, e isso aplanava o caminho para uma reconciliação que acabou não acontecendo, né? E aqui vem uma última informação desse texto dizendo o seguinte: olha, no gramado sul da Casa Branca, na terça-feira, o presidente disse a um repórter que perguntou se ele deportaria o Musk. Ele falou: não sei, temos que dar uma olhada. Foi o que disse aqui o presidente dos Estados Unidos sobre essa confusão toda com o seu grande braço direito até bem pouco tempo atrás. Voltando aqui para o Brasil,
temos notícias sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Bolsonaro não está bem. Ele participou no domingo daquele ato flopado aqui em São Paulo, o que deve ter agravado ainda mais, se não o estado de saúde, pelo menos os humores. Os médicos já haviam contraindicado a presença dele na Avenida Paulista, mas ele foi lá, discursou, não aconteceu nada. Agora sabemos que a coisa não está bem para ele. Está aqui a manchete do jornal Estado de São Paulo. Bolsonaro passa mal novamente, cancela todos os compromissos durante o mês de julho. Vai passar o mês de julho de cama. O que não impede que ele continue fazendo o que sempre fez, porque ele até na UTI do hospital faz postagens no Instagram. Mas agora os médicos recomendaram para ficar mês inteiro de férias, né? De férias mesmo. Vamos ver aqui o que nos conta aqui o Felipe Gualberto lá do Estadão. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente nesta terça-feira, cancelou a presença em um evento do PL que ocorreria em Brasília. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, compartilhou um comunicado assinado pelo pai em seu perfil no X, no antigo Twitter, afirmando que ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e de Rondônia, 2 redutos bolsonaristas, né, onde o Bolsonaro teve aí mais de 70% dos votos. Abre aspas aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o comunicado do Flávio Bolsonaro, está aqui na tela, vou aumentar um pouquinho para que você possa ler junto comigo. Comunicado de Jair Bolsonaro, após consulta médica de urgência, foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto, ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fatos que me impedem até de comparecer a esse tipo de evento. Está aqui feito, então, deixa eu só ver o que mais tem de importante aqui nesse comunicado, mas é só isso, que me impede até de falar, obrigado Jair Bolsonaro, tá? E, então está aí Bolsonaro de molho durante o mês inteiro de julho, vamos ficar livres dele aqui. Com certeza não vamos ficar livres dele, na internet, porque o Bolsonaro, como eu disse, posta até na UTI do hospital, né? Outras informações ainda agora no campo da administração pública. Primeiro, uma notícia sobre gastos governamentais aqui, 3 bilhões de reais foram sacados do governo de um fundo constitucional para acudir o programa Pé de Meia, ao qual agora mesmo o Lula se referiu na gravação do discurso de ontem, lá no lançamento do Plano Safra. A matéria do UOL nos dá conta do seguinte: o Ministério da Educação enviou ao Tribunal de Contas da União documentos que comprovam o uso de recursos de mais um fundo extra-orçamentário para financiar o programa Pé de Meia. Papéis obtidos pelo UOL são uma resposta à exigência do TCU de que o programa fosse custeado dentro do orçamento federal, com aporte de 3 bilhões do Fundo Garantidor de Operações ao FIPEM, que é o Fundo de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar. O governo Lula solicitou ao Congresso 686 milhões em crédito suplementar e esse valor está muito abaixo do custo estimado do programa, que é de 12 bilhões, cerca de 1/20, né? A prática de financiar o Pé de Meia com recursos fora do orçamento foi questionada pelo TCU, que determinou em fevereiro um prazo de 120 dias para a regularização. O prazo venceu na semana passada, embora tenha autorizado temporariamente o uso do FIPEM, o tribunal não mencionou o FGO como uma fonte válida, tá? Vamos falar um pouquinho sobre outras gastanças aberrantes aqui no momento de contenção, porque a gente está vendo juízes incorporando penduricalhos, parlamentares aumentando suas próprias verbas, e com relação ao conforto desses parlamentares, né, que se tornaram assim, os grandes manda-chuvas da política e da economia brasileira, aqui no UOL também há uma outra informação de que só em veículos alugados os parlamentares gastaram em 2024 51 milhões de reais. Fica aqui a minha pergunta sobre se não seria melhor comprar esses carros, né, ao invés de alugá-los, porque com 51 milhões de reais você compra aí carros na faixa de 150 mil reais, você vai comprar uma infinidade de carros, né? Mas foi o que os parlamentares gastaram no ano passado alugando carros de luxo para rodar lá em Brasília. A matéria nos conta que senadores e deputados contam com veículos custeados pelo Congresso para andar em Brasília e dos seus estados. Em 2024, esse gasto chegou a 51 milhões de reais, valor a que se chega com a somatória dos contratos de locação firmados pela Câmara e pelo Senado e dos 42 milhões de gastos pelos deputados com aluguel de carros pagos diretamente da cota parlamentar. O total de valores reembolsados aos senadores não foi contabilizado. A maior parte dos veículos alugados pelos parlamentares são SUVs. Quais são? Vê se tem Fusca aqui. Não vai achar. Jeep Commander, Toyota Hilux,
Toyota SW4 Diamond. Os 79 veículos pretos para o Senado são modelo Nissan Sentra, um carro sedã de médio porte, e esses só podem circular lá em Brasília. Tem uma empresa que é responsável por esse contrato, chamada Quali, né? E ela também fornece o Kia Carnival, adaptado para a senadora Mayra Gabrilli, que é tetraplégica. A assessoria de imprensa do Senado informou que 5 senadores abdicaram dos valores. Quem foi que não alugou carros, né? Dando um exemplo aqui de boas práticas no trato com o dinheiro do povo. Confúcio Moura, do MDB de Roraima, de Rondônia, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Eduardo Cajuru, do PSB de Goiás e Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Todos eles de direita, hein? Estranho isso aqui. Os veículos que seriam utilizados pelos senadores ficam à disposição da Diretoria-Geral, da Secretaria-Geral da Mesa, da Advocacia-Geral do Senado. Os demais carros são da reserva de contingência, né? Reserva de contingência. Gente, a novela do corpo da Juliana Marins, a menina que morreu lá na Indonésia, né, ao cair de um despenhadeiro na beira do vulcão. O corpo dela chegou ao Rio de Janeiro e vai passar por uma nova autópsia hoje. Os próprios médicos legistas e patologistas têm dúvidas sobre a eficiência desse processo, porque o corpo já foi muito manipulado, né? Foi objeto de uma primeira autópsia, depois ele sofreu um tratamento para conservação, para que ele pudesse chegar aqui ao Brasil, o que aconteceu agora, que está acontecendo agora, e aí vai passar por uma nova perícia. A pergunta que resta, que a família quer ver respondida, é qual foi o momento da morte, porque o laudo feito lá na Indonésia não apontou isso, não diz quando houve essa morte, é muito genérico e tem sido contestado pela família. O que a informação do UOL nos diz é que o corpo dela chegou ontem ao Brasil, uma semana após retirado da encosta lá na trilha do Monte Rinjani. O pouso do avião que trouxe o corpo aconteceu pouco depois das 19h30, segundo a FAB. O governo estadual do Rio de Janeiro ficou responsável pelo transporte dos restos mortais do aeroporto do Galeão até o IML. O voo da Emirates, que chegou trazendo o corpo da Indonésia, pousou pouco depois das 17 horas. Na sequência, os restos mortais foram encaminhados para a capital fluminense e a Justiça decidiu ontem, né, que o corpo da Juliana vai sim passar por essa nova autópsia. A perícia será feita para determinar a causa da morte. A família havia pedido à Justiça Federal no domingo que o corpo fosse autopsiado no Brasil e a solicitação foi atendida pela Advocacia Geral da União. E aqui a própria matéria relata que o corpo foi encontrado pouco tempo depois da morte, mas né, a presença de indicadores do momento exato e tudo mais, segundo os legistas, como eu falei, pode estar comprometida pela manipulação, né, e pelo frio também, que pode ter preservado o corpo, impossibilitando assim a identificação exata do momento da morte, que interessa tanto a família saber. Vou passar para uma outra informação agora. Gente, olha, o parlamentar que mais sofre perseguição no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o Renato Freitas. Renato Freitas, outra vez sofrendo uma campanha de retaliação lá na Assembleia do Paraná, né, que agora quer que ele seja suspenso por 30 dias. Olha só a saga de novo do Renato Freitas, que lá no comecinho do mandato, com uma justificativa pífia, chegou a ser cassado pelos colegas de plenário. Ele definitivamente é um corpo estranho a essa casa, não é aceito pela maioria dos colegas, que agora querem de novo sacaneá-lo, punindo com uma suspensão por 30 dias. E sabe por quê? Sabe por quê? Vou contar para vocês aqui. O Conselho de Ética, estou lendo aqui matéria do Brasil de Fato, da Assembleia Legislativa do Paraná, decidiu punir o deputado Renato Freitas, por quê? Supostamente incitou o professor Soares a fazerem um protesto dentro da casa contra a privatização das escolas em junho de 2024. A relatora, que se chama Márcia Russulac, do PSD, sugeriu a suspensão de 30 dias do mandato e o relatório foi aprovado por membros do Conselho. Agora a defesa tem 5 dias úteis para recorrer da decisão da maioria do Conselho e, posteriormente, o relatório deve ser avaliado pelo plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. De acordo com a Assembleia, supostas infrações de Freitas teriam acontecido no dia 3 de junho de 2024, ocasião em que o parlamento paranaense foi invadido por manifestantes que protestavam contra um projeto de lei que instituía o programa Parceiro da Escola.
Em decorrência do ato, a Assembleia Legislativa sofreu danos como quebra de vidros e portas de acesso ao plenário, o arrombamento do portão principal de entrada e a depredação de cadeiras nas galerias. As representações acusam Freitas de ter incitado a ocupação do plenário e impedido o exercício regular do poder legislativo. Após a decisão da CCJ, o deputado Renato Freitas disse à imprensa que o processo contra ele é uma tentativa de censura. Por quê? Segundo ele, porque eu denuncio tantos esquemas, trocas de fatores, não consigo ficar calado. Eu prefiro perder o mandato porque sou só um empacotador de mercado, fazer meus corres do que corromper o meu espírito, foi o que disse o deputado Renato Freitas. O presidente da Assembleia, Alexandre Cury, que também é do PSD, vai ser o responsável por pautar essa votação de suspensão por 30 dias das prerrogativas de Renato Freitas. E o encaminhamento será dentro do novo Código do Conselho de Ética da Casa. A CCJ da Assembleia Paranaense ainda discute o pedido da defesa de Renato, que questiona a prescrição de prazos desrespeitados pelo Conselho. Mesmo com o mérito já votado em reunião, a representação ainda pode ser anulada pela CCJ e depois pela Justiça, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre os processos da trama golpista, porque o nosso tempo urge aqui. Eu tenho mais 2 minutinhos só para contar isso aqui para vocês. O Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, cancelou os depoimentos dos 2 filhos de Bolsonaro como testemunhas no inquérito da trama golpista. O ministro, segundo a Folha, havia definido que ambos falariam em 16 de julho, mas agora citou que os filhos de outro réu investigados em ações, que são filhos de outro réu e que são investigados em ação conexa. Vamos entender o que significa isso. O ministro Xandão, do Supremo Tribunal Federal, cancelou os depoimentos do deputado Eduardo Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro previstos na ação penal no 2º núcleo da denúncia da trama golpista de 2022. O que disse o Alexandre de Moraes? Os 2 não podem ser ouvidos como testemunhas porque são alvo de investigações conexas e filhos de réus em caso correlato, no caso, né, público e notório, do presidente Jair Bolsonaro. O ministro abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro a pedido da PGR. O procurador Gonê disse que o filho do ex-presidente pode ter cometido crimes de coação, obstrução de investigação, abolição violenta do Estado Democrático de Direito quando atuou nos Estados Unidos junto a autoridades estrangeiras contra integrantes do Supremo, da PGR e da Polícia Federal. O chefe da Procuradoria mencionou a ofensiva de Eduardo para que o governo Donald Trump aplique sanções contra o próprio Moraes. Já o Carluxo, Carlos Bolsonaro, foi indiciado pela PF no caso da ABIN paralela. Foi acusado de integrar o núcleo político do esquema clandestino de espionagem da agência e teve um papel de comando na estratégia de desinformação e na articulação de estruturas clandestinas. De acordo com a PF, o vereador foi um dos principais responsáveis pela concepção e manutenção da estrutura conhecida como Gabinete do Ódio, aquele órgão que funcionava ao lado da sala do Bolsonaro e que servia para disseminar notícias falsas pelas redes e criar e reforçar esse ambiente de polarização que nós temos visto por aí, certo? Gente, foi a última notícia de hoje. Agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da nossa promoção. Olha só, investidor mestre, tá? Investidor mestre, o Eduardo Moreira agora está oferecendo um plano vitalício que custa só apenas 12 mensalidades de R$ 146. E isso é para você acompanhar para sempre todos os conteúdos produzidos aqui pelo ICL dentro do programa Investidor Mestre, tá bom? Olha só, e além de ganhar todos esses brindes aqui, né, você tem uma mensalidade que é uma mensalidade privilegiada, tá? Vou dizer para vocês que para conhecer tudo isso aqui, você só precisa clicar no nosso link aqui, olha, despertaicl.com.br, para entrar aqui e conhecer essa promoção aqui do ICL. E só para lembrar, quando você adere a um programa como esse, você não ganha só os benefícios do programa, você também está ajudando a subsidiar, a financiar mesmo esse projeto de jornalismo livre de que você tanto gosta, né, ao longo da programação da grade do ICL. É um jornalismo realmente muito diferente daquele que se pratica em quase todas as redações do Brasil, onde impera a vontade do dono. Aqui não. Aqui impera o interesse jornalístico e o dono é bastante democrático, tanto que cada um de nós aqui pensa e se manifesta de uma forma. E você percebe essas diferenças. Eu sou capaz de assegurar para você, com todas as minhas garantias, de que nunca vi uma redação tão democrática quanto essa aqui. Então, o dinheiro que você
paga aqui, além de financiar a sua educação financeira, financia também a nossa plataforma jornalística, né? E isso é um ganho, é um benefício direto para você, tá bom? E para nós também que vivemos disso, tá? Então não deixe de conhecer isso, despertasl.com.br, tá? Voltamos amanhã às 7 da manhã, quinta-feira, para atualizar as informações sobre o Brasil e o mundo. Obrigado pela sua audiência, até amanhã. Tchau. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!